Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, eu e você estamos vivos. A nossa leitura de hoje será em Deuteronômio, capítulos de 17, 18 e 19. Vamos à leitura então? Deuteronômio, capítulo 17. O idólatra é condenado à morte. Nunca sacrificarás para Yahvé teu Deus um touro ou uma ovelha com defeito ou qualquer imperfeição grave. Este tipo de atitude seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que Yahvé teu Deus te dará, for encontrado fazendo o que é reprovável aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, e assim, desobedecendo ao mandamento que hoje te proclamo, para servir a outros deuses e prostrar-se perante eles, ou diante do sol, da lua, ou diante das estrelas do céu, se isto for denunciado a ti, ou se tu o ouvires, primeiro farás uma acurada investigação. Se ficar comprovado, se for verdade, que uma tal abominação como esta foi cometida em Israel, então farás sair para as portas da cidade o homem ou mulher que cometeu este pecado tão escandaloso, e apedrejarás o culpado até a morte. Contudo, é preciso que haja pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Deste modo, eliminarás o mal do meio de ti. Quando tiveres que julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, casos complexos de homicídio, pleitos, lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido. Irás então até os sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias. Eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás absolutamente de acordo com as instruções que te transmitirem deste lugar que o Senhor houver designado. Cuidarás de realizar tudo conforme todas as orientações. Farás segundo a ordem que te derem e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem comunicado. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor, o teu Deus, deverá ser morto. Deste modo, extirparás o mal do meio do povo de Israel. Assim, todo o povo temerá e não ousará mais agir com presunção e rebeldia. Quando tiveres adentrado a terra que o Senhor teu Deus te concede, tomado posse dela, e nela habitares e pedires: quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois o Senhor ordenou: jamais voltareis por este caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo, para seu estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas.
Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. Deste modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado e o governo de seus filhos e descendentes no meio de Israel. Deuteronômio, capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todos o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Esta tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Yahvé é sua herança, conforme lhes prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício. Do novilho ou de uma ovelha do seu rebanho serão dados ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Dar-lhe-ás também as primícias do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, como também as primícias da tosquia do teu rebanho. Pois foi ele que o Senhor teu Deus escolheu entre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more, em Israel, e com todo o desejo do coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Yahvé teu Deus, como também todos os teus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. Quando adentrares a terra que Yahvé teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer destas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Yahvé teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneças inculpável perante o Senhor teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes, pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé teu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou, eles falam a verdade, portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em o nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade. Trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância,
não o temas. Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações pagãs, cuja terra te dá, e as conquistares e estiveres habitando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra cuja posse Yahvé teu Deus te concede, e estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o Eterno, o teu Deus, te dará como herança. Isto para que nela possa se abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se um homem, sem querer ou por acidente, matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com seu amigo cortar lenha na floresta e, ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge o seu amigo e o fere de morte. Neste caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família do amigo e salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora este de fato não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por este motivo que eu te ordeno: separa 3 cidades. E quando Yahvé teu Deus fizer com que tuas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar a teus pais, com a condição de que cuide de colocar em prática todos estes decretos que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus e andando sem parar em seus caminhos. Acrescentarás então mais 3 cidades de refúgio às 3 primeiras, a fim de que não te derrame sangue inocente na terra que Yahvé teu Deus te concede como herança, e, portanto, não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o de morte, e a seguir se abriga numa daquelas cidades, as autoridades da sua cidade enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que o homicida seja devidamente executado. Portanto, que teu olho não tenha misericórdia do homicida. Deste modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas bem e em paz. Não deslocarás os marcos de divisa da propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores estabeleceram na herança que irás receber na terra cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira que ela própria planejava punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás com piedade estes casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A nossa leitura de amanhã será em Deuteronômio, capítulos 20, 21 e 22.
Eu aguardo você para essa leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.